Acho que, de fato, na metade no último quartel, digamos, do século XX, a psiquiatria, vamos falar da psiquiatria, deixar a medicina um pouco de lado. A psiquiatria, ela fez uma virada classicamente apontada na publicação do DSM-3, em 1980, que varreu da classificação psiquiátrica tanto a psicanálise quanto a fenomenologia. Ela fez uma opção, por muitas razões, uma opção que os próprios autores chamaram de pragmática. Significou, de certa forma, uma espécie de esvaziamento de toda a discussão psicopatológica. A ideia de patos, a ideia de patologia associada a um sofrimento, a uma dilaceração e a dificuldade de encontrar soluções mais felizes para esse sofrimento. Toda essa ideia que, no fundo, implica a ideia da patologia como um modo de existência atribulado, uma maneira do sujeito se relacionar consigo próprio e com o outro, que é mais fonte de sofrimento e satisfação. No fundo, é isso a ideia de patologia, né? A ideia da afecção que torna a existência no mundo mais sofrida do que usufruída. Toda essa ideia que tem uma pregnância fundamental na própria constituição do campo da psiquiatria e da própria psicanálise foi, digamos, varrido praticamente com o surgimento de uma classificação que já não fala mais de patologias, mas fala de transtornos, e essa mudança vocabular ela é crucial, porque transtornos dizem respeito a alterações no comportamento, na experiência, transitórias e que podem ser, de alguma maneira, tratados de modo a que o sujeito volte a ter um funcionamento adequado às circunstâncias. Tudo isso fez com que a discussão sobre o patos diminuísse e a discussão sobre quais são as experiências ou comportamentos que merecem ser chamados de transtorno porque são inadequadas ao funcionamento social explodissem. De 1980 até 2013, quando foi feito o último DSM-5, houve uma explosão das categorias diagnósticas. Na verdade, diagnósticos de transtornos. Alguns transtornos ainda guardam uma relação muito forte com a ideia de psicopatologia tradicional. Aqueles ligados àquelas doenças psiquiátricas clássicas, mas muitos transtornos são transtornos que são arranjos convencionados por psiquiatras de comportamentos que são inadequados e que precisam ser tratados. A discussão sobre depressão hoje em dia, ou sobre transtorno de déficit de atenção, sobre autismo, é mais uma imensa polêmica do que um campo de pesquisa de fato profundo a respeito da patologia. Nenhuma surpresa nisso. A psiquiatria digamos, um campo da sociedade cujo legado é o de agenciar modalidades de equalização ou de adaptação de comportamentos que são considerados inaceitáveis, inadequados pelos indivíduos ou de uma maneira social prevalente. Com o surgimento e a expansão das tecnologias de regulação da vida psíquica, com remédios e outras coisas, essa ideia de adequação à normalidade vem sendo acrescida de uma outra coisa, que é a da possibilidade de expansão, de aprimoramento, né, de enhancement, daquilo que são traços da vida comum. O que é que, do ponto de vista da psicanálise, se perde nesse quadro que eu estou descrevendo de maneira um pouco caricatural? É a própria reflexão sobre o sentido da existência, seja ela normal, seja ela sofrida. É a própria ideia de que a vida subjetiva ela é inerentemente atravessada por conflito. É isso que ela tem de melhor, não é o que ela tem de pior. O que a vida de um sujeito, quando funciona de maneira mais ou menos feliz, significa a possibilidade de ele sofrer e atravessar o sofrimento e sair dessa melhor. A melhor definição de patologia, de saúde,
que eu ainda acho presente é a extraída da obra de Georges Canguilhem, que é um filósofo da biologia e filósofo da medicina francês, e que dizia ter saúde, a noção de saúde, ela não é o oposto da doença, ao contrário, a noção de saúde implica a patologia. Saúde é você poder ficar doente e melhorar. Ter saúde é capaz de atravessar a vida com os tombos que a vida implica e continuar vivendo, digamos, contrariando a entropia, que no final das contas ganha, porque no final das contas todos nos encontramos na cidade dos pés juntos, como se diz aqui no Brasil, né? Mas enquanto há vida, há dinâmica, há sofrimento. E a ideia que hoje em dia prevalece de forma mais superficial, mas muito expressiva na sociedade, é muito diferente disso. É a ideia de que viver bem é viver sem conflito, é viver sem altos e baixos. E se é possível ter uma vida estabilizada e otimizada a partir desses recursos, é isso que a gente tem que buscar. Não é que a psicanálise às vezes não atenda à necessidade das pessoas de terem uma vida um pouco mais calma, mais feliz, mas o que há de característico, digamos, na psicanálise, comparado com outras formas de terapêuticas que são igualmente interessantes em determinados contextos, é que a psicanálise é uma interrogação sobre a existência, não é apenas uma prática de alívio do mal-estar. Por quê? Porque ela pressupõe que o mal-estar, no sentido mais radical da palavra, é inerente à condição humana. E querer acabar com ele é, no mínimo, uma pretensão infeliz e, às vezes, com consequências muito daninhas. O que nós temos a fazer é multiplicar as formas de lidar com o mal-estar inerente à natureza humana, criando formas de sofrimento menos dramáticas, formas de agenciamento mais felizes desse mal-estar. Às vezes, o melhor da vida é você trocar um problema por outro, mais do que lutar para acabar definitivamente com o mal-estar. Então, eu acho que, por definição, a psicanálise não tem, os psicanalistas não têm como entrar nessa, digamos, onda cultural que privilegia uma performance bem-sucedida como sinônimo de busca incessante do prazer sensorial, felicidade entendida como realização plena das aspirações sensoriais e do bem-estar, etc. e tal. Isso não é que tenha que ser combatido, mas isso tem que ser mediado, isso tem que ser temperado com uma reflexão sobre o que é ser um sujeito. O que é ter uma vida boa? O que é você realizar plenamente uma existência? É você ter uma vida interessante necessariamente implica muitas das coisas que, com o vocabulário psiquiátrico atual, a gente chama de transtornos e a gente tenta tirar da frente. Dito isto, eu acho que existe por parte de muitos psicanalistas uma dificuldade de aceitação das mudanças da vida como é vivida hoje em dia. Por exemplo, a questão do aprimoramento. É uma questão complexa. Não é uma questão que você possa dizer: está aí o fruto de uma sociedade massacrante, que as pessoas têm que ter performances otimizadas e vamos ser contra isso. Claro que não. Quando houver técnicas de aprimoramento da memória efetivos, é claro que em algum tempo todo mundo vai querer que a saúde pública incorpore essas tecnologias do ponto de vista maciço. Quem é que não vai querer evitar perdas cognitivas na velhice se a gente dispuser de instrumentos tecnológicos para evitar isso? Então, muitas vezes, psicanalistas têm uma resistência a incorporar essas novidades tecnológicas que otimizam, digamos, funções corporais ou experiências cognitivas, etc. e tal. Por exemplo, quando o Viagra surgiu, muita gente começou a reagir ao Viagra como sendo um instrumento para uma artificialização do desejo e por aí vai. Eu acho, simplesmente isso significa um pouco entendimento do que significa essa tecnologia, que mudou a vida de muita gente para melhor. Claro, como tudo na vida, problemas também. O uso recreativo por parte de jovens, etc. e tal.
Mas isso é inerente a qualquer inovação tecnológica. A mesma coisa acontece com essas novas tecnologias de aprimoramento que virão. Aliás, já existe o recurso por parte de jovens a substâncias como metilfenidato, não porque tem problemas, mas para aprimorar o funcionamento cognitivo. Todas essas coisas trazem problemas, é verdade. Mas o que eu acho não se pode perder de vista é o seguinte: o que há de característica, eu acho, da psicanálise como conhecimento, como prática, é que o seu objeto, no fundo, o inconsciente, ele é um objeto, não é um objeto natural, não é um objeto dado, é um objeto em permanente transformação. Por quê? Porque ele emerge de um contexto que está em permanente construção. A subjetividade dos indivíduos surge dessa interação de cada organismo com o meio em que ele muda. Quando o meio muda e vai mudando ao longo do tempo, muda também a maneira como o organismo funciona, muda também como essa dinâmica faz emergir formas subjetivas, sujeitos que circulam entre várias modalidades de existência e tal. O que eu acho talvez seja, digamos, o contraponto que a psicanálise necessariamente produz a todo o discurso psiquiátrico mais, digamos, institucional, que é o da busca de controle dos transtornos, ou da própria prática cultural prevalente hoje em dia, que é a busca da performance e quase que a injunção ao gozo, como a gente diz, né? Nós saímos de uma sociedade de repressão para uma sociedade de indução mais, do imperativo de que todo mundo goze. A psicanálise é talvez hoje em dia um dos únicos lugares em que você encontra a acolhida, a possibilidade de você não precisar gozar o tempo todo. E é curioso isso, porque justamente isso acontece pelo ponto de partida. O ponto de partida é o sofrimento, quer dizer, o mal-estar e as várias modalidades de sofrimento que organizam esse mal-estar com discursos e imagens e práticas, etc. e tal, é inerente à condição humana. Então, a psicanálise ela é uma espécie de ilha que acolhe as dificuldades, as vicissitudes da existência e tem um olhar, digamos, vou usar uma palavra que enfim, é retirada de um contexto oriental, um olhar compassivo, no sentido de poder acolher, não querer resolver, acolher as complicações da vida e convidar, digamos, o sujeito a encontrar, numa aventura tão complicada como a existência individual, um caminho mais interessante possível, sem que ele tenha que sucumbir às exigências, e hoje em dia as exigências sejam de que você seja feliz. Você poder não ter que ser feliz o tempo todo é uma das coisas mais interessantes que a psicanálise pode oferecer. É curioso, porque, de uma maneira geral, isso contrasta com a ideia de toda terapêutica psíquica, que seria fazer as pessoas saírem de lá mais felizes o tempo todo, né?